Estamos aqui realizando o primeiro congresso do Departamento Rural da Central Única dos Trabalhadores. Eu me recordo, em 1983, quando nós fundávamos a Central Única dos Trabalhadores em São Bernardo do Campo. Havia uma divisão imposta na cúpula do movimento sindical e nós imaginávamos que, em razão daquela divisão, nós não teríamos um congresso concorrido, um congresso com muitos delegados. Nos enganamos. Mas nos enganamos muito mais, porque nós imaginávamos naquela ocasião de que os trabalhadores rurais não participariam do Congresso Nacional em grande número. E tivemos que dar as mãos à palmatória, porque os rurais chegavam. Chegavam e chegavam em grande número. Chegavam e chegavam festejando. Chegavam e chegavam aguerridos como nenhum outro trabalhador chegava no nosso congresso. Depois estivemos juntos no Rio de Janeiro e já tinha mais rurais do que no primeiro congresso. Depois fomos também no último congresso a Belo Horizonte e outra vez estavam os rurais presentes em grande número, fazendo mais de 1/3 do congresso, dando mais uma vez demonstração de que havia disposição, de que havia compreensão da necessidade da luta unificada entre os trabalhadores da cidade e os trabalhadores do campo. Esta história começou há mais de 30 anos. Na década de 50, trabalhadores organizados em associações e sindicatos já lutavam pelos seus direitos e pela reforma agrária. O golpe militar de 1964 interrompeu o crescimento das lutas e da organização dos trabalhadores no campo. Interrompeu usando a força e disseminando o medo. Muitos dirigentes sindicais foram afastados, perseguidos e mortos. É o que nos conta José Virgínio, líder das Ligas Camponesas de Pernambuco. Eu produzi aqui nesse sítio, onde estou, meio caminhão de mercadoria por semana. O exército pegou, tirou eu aqui, meteu na cadeia, cegou-me um oi, deu uma pancada, eu perdi o ouvido, outra pancada, eu perdi o coração,
Passei 6 anos na grade da cadeia. O que foi que eu construí na grade da cadeia para a nação? Tomaram um relógio, um cinturão, 50 conto em dinheiro, um jipe, o exército tomou. O cangaço está lá detrás da prefeitura de Vitória, lá na delegacia, um jipe meu, não me entregou mais. Isso é tipo de revolução, pegado de um homem lascado que nem eu, fiquei meus filhos todos morrendo de fome aí, e o exército tomou um carrinho que eu tinha, tomar os documentos, tomou tudo, abaixo ficou com ele. Que vantagem foi o exército fazer uma desgraça dessa comigo? Quem tirou vantagem do regime militar que se instaurou no Brasil? Pergunta José Virgínio. Através de incentivos financeiros e fiscais, de política agrícola subsidiada e seletiva, de programas especiais para ocupação de fronteira, a ditadura militar transformou a agropecuária num bom negócio para banqueiros, industriais, grandes comerciantes e latifundiários. Os empresários beneficiaram-se dos preços do mercado internacional e o Brasil preparava-se para ser o celeiro do mundo. Para o mercado do primeiro mundo, são destinados 95% da nossa produção de suco de laranja. A exportação tornou-se uma galinha dos ovos de ouro. Junto ao governo, lobbies asseguravam privilégios como isenções fiscais, subsídios e, em algumas circunstâncias, taxa cambial favorável. Ao mesmo tempo em que se produz para exportar, cresce a importação de alimentos básicos. Enquanto a fome aqui se alastra, parte de nosso farelo de soja é transformado em alimento para o gado europeu. Significativo volume de recursos foram destinados à especialização da produção para o mercado interno. Porém, esses produtos só chegam às mesas de uma restrita faixa de consumidores. A modernização não levou em conta as necessidades básicas dos trabalhadores. O leite produzido é destinado à fabricação de cremes e iogurtes, cujo preço é inacessível à maioria da população. Os estímulos do governo propiciaram a incorporação de novas tecnologias em um setor da agricultura. Porém, muitos projetos funcionaram como vitrine para garantir o acesso a recursos públicos que, na verdade, eram aplicados em outros negócios privados. Possuindo grandes extensões de terra, grupos nacionais e multinacionais passam a controlar a produção e a comercialização da borracha, da castanha e a transformar florestas em pastagens. Apropriam-se das madeiras nobres. Exploram os garimpos sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização. Está aí, milhões de hectares de terras improdutivas, milhões de hectares de terras à espera da especulação, enquanto o trabalhador rural vira retirante de cidade para cidade, de estado para estado, até cair numa favela, num grande centro urbano. O ganho insuficiente e o desemprego tem levado trabalhadores a ocupar terrenos baldios nas periferias. Durante as ocupações, também sofrem as consequências da intransigência e violência dos proprietários e das autoridades. O desenvolvimento da agricultura alterou o mercado de trabalho, diferenciou e segmentou os trabalhadores, consolidando os assalariados rurais. Os assalariados permanentes são geralmente mais especializados.
muitos têm carteira assinada e alguns direitos trabalhistas assegurados. Os temporários, aliciados por empreiteiros, quase nunca têm seus direitos respeitados. Os assalariados são submetidos à intensa exploração. Trabalhando por produção, são roubados nas medições e estão sujeitos a cumprirem uma tarefa cujas dimensões não correspondem a uma jornada de trabalho. São frequentes as denúncias das péssimas condições de trabalho. O contato direto com agrotóxico tem contaminado os trabalhadores, prejudicando sua saúde e chegando a provocar mortes. O movimento sindical, a gente denuncia todas essas irregularidades. O Ministério do Trabalho, representado pelas delegacias regionais, a gente faz mesas redondas, discussões, denuncia essas irregularidades. Os fiscais vão lá, constatam essas realidades, mas não faz cumprir a lei. O desenvolvimento na agricultura também diferenciou a pequena produção. Uma parcela integrou-se à agroindústria e teve acesso à tecnologia moderna assegurada pelas empresas. Perdendo o controle sobre o processo produtivo, os integrados ficam submetidos a rígidos contratos, onde as empresas determinam as formas de produzir, os preços e as condições de pagamento. Se você está iniciando, a pessoa que vai começar a iniciar o plantio do fumo, eles dão todas as vantagens. Eles te fornecem toda a infraestrutura para você construir estufa, para construir galpão, e dão esse dinheiro, esse valor, liberado para pagar em 3 anos, em 4 anos, sem juros. Eles dão o capital e você não paga o juro. E a maior arma deles é a comercialização garantida. Eles, independente do tipo de fumo, a qualidade do fumo que você produzir, eles garantem que compram todo o fumo. Mas aí tem desses 3 pontos. Primeiro, o juro que eles prometem pagar, eles tiram na safra. Você pode produzir um fumo de excepcional qualidade, mas você nunca consegue alcançar, em média, um preço que ultrapasse 60% do valor do fumo mais caro. Então, o que significa? Porque o plantador não tem a possibilidade de acompanhar o fumo, ele simplesmente enfarda o fumo, prepara o seu fumo e leva na indústria, ele simplesmente faz o que querem com ele. Segundo passo, com relação à infraestrutura, ela é feita de tal maneira, as estufas e os galpões a gente é obrigado a construir de tal maneira que eles sirvam somente para o plantio do fumo. Nós não temos a possibilidade depois de arrancar uma estufa ou de modificar um galpão, porque eles são planejados e nós somos obrigados a fazer tal ponto que não tem como reaproveitar. E assim muitos outros pontos. Um expressivo número de pequenos agricultores não integrados se especializou. Para obter crédito, assistência técnica e insumos, vinculam-se às cooperativas, onde são socializados os prejuízos em momentos de crise. Porém, sem acesso às decisões das cooperativas dirigidas pelos grandes produtores, ficam endividados e sujeitos a perder a terra. Outros pequenos produtores não têm acesso à tecnologia. Sem qualquer apoio oficial, produzem em precárias condições. A gente sofre vários problemas lá na agricultura que não tem, um financiamento, não tem subsídio, não tem, nada de um atendimento da parte do governo. Tem sim a parte que quando a gente colheu, entrega lá por um preço mínimo, de miséria lá. Depois, quando está na mão deles, daí sim que tem preço, mas antes disso nunca tem preço a nossa produção. Há também pequenos produtores que produzem basicamente para subsistência. Parceiros e arrendatários estão sujeitos às condições impostas pelos proprietários das terras, enquanto que pequenos proprietários e poceiros dependem dos recursos dos grandes comerciantes locais. A escassez de terra, as dificuldades encontradas para a produção, a exploração pelos comerciantes locais, o descaso dos governos, são fatores responsáveis por seu empobrecimento. Trabalhadores extrativistas são também vitimados por este modelo de desenvolvimento. São pressionados a entregar sua produção aos donos da terra e regatões
cuja ação depredatória ameaça a floresta, condição primeira de sua sobrevivência biológica e social. As terras dos índios também estão ameaçadas pelos madeireiros e mineradores. Culturas inteiras têm sido dizimadas. Os povos indígenas constroem sua identidade, fortalecem a organização e a luta pela demarcação de suas terras. Excluídos das vantagens do desenvolvimento econômico, os rurais retomaram velhas bandeiras e, ao mesmo tempo, renovaram o sentido de suas lutas. Nos anos 80, foram organizadas grandes mobilizações. A luta dos rurais pela reforma agrária chegou às grandes cidades, falou à sociedade. Isso aí é uma forma pacífica de nós mostrar ao governo que o povo gaúcho não está contente e que saia a reforma agrária rápida. Na união entre a política e a religião, surgiram as romarias pela terra. É como que uma ferramenta a mais nessa luta legítima do povo em busca da terra, cujas fronteiras lhe foram fechadas pelo sistema, pela organização até oficial. Agências bancárias foram bloqueadas pelos pequenos produtores em protesto à política agrícola. Nestas mobilizações, reivindicam a implantação de uma política agrícola diferenciada. Dessas lutas, surgem novas propostas organizativas. Os principais problemas colocados na pequena produção é a falta de capacidade que existe hoje de garantir a organização da produção e da comercialização. Infelizmente, nós não temos hoje uma política agrícola que garanta a participação dos pequenos produtores nas suas formas organizadas, através do sindicato, na organização da produção e da comercialização. E nós discutimos profundamente isso e estamos entendendo que está na hora de nós organizarmos isso através das associações de produtores, através da tomada das cooperativas, que basicamente são cooperativas de pequenos produtores, só que são dirigidas por grandes latifundiários, ligados inclusive à UDR, e que levam a linha da cooperativa para esse lado. Os patrões inovam para defender seus interesses. Sindicatos e cooperativas patronais organizam mobilizações, procurando cooptar os pequenos produtores, escondendo as diferenças e falando em nome de todos os produtores rurais. E são duas máquinas ao mesmo tempo, quer dizer, enquanto você prepara a sua máquina, fazendo assembleia, fazendo encontro, trabalhando em busca de buscar mais trabalhador para trazer para essa luta, a classe patronal também não está parada. Eles têm todo um mecanismo, eles têm todo um meio de organização muito mais fácil do que a da gente. Eles têm telefone, eles têm carro, eles têm o governo do lado deles, eles têm a própria polícia do lado deles. Quer dizer, tá tudo, a gente acaba ficando sozinho de um outro lado com essa dificuldade. O avanço da organização dos rurais provocou a reação articulada dos latifundiários e empresários. Surge a UDR para liderar a luta contra a reforma agrária. É o mascote da UDR que estamos lembrando agora. Anos de pagamento sem juros e sem correção monetária. Nós somos contra a reforma agrária, porque nós somos contra essa invasão de terras e assentamentos.
essas invasões estão sendo manipuladas por pessoas estranhas, não são trabalhadores rurais, são comerciantes, economistas, jornalistas com vinculação política, tentando fazer na reforma agrária um palanque político. A luta pela terra não se dá apenas através das ocupações e acampamentos. As contradições do modelo afloram na resistência dos povos indígenas, dos poceiros, dos parceiros e pequenos arrendatários. Manifestam-se também nas lutas dos trabalhadores atingidos por barragens que contestam a política energética do governo. A luta pela terra exigiu dos rurais novas formas de organização. Articulados com a CUT, surgiram os movimentos autônomos, como o Movimento dos Sem Terra, dos Atingidos e o Conselho Nacional dos Seringueiros. Este, fruto dos empates, símbolo da reação contra o desmatamento indiscriminado da floresta. Mas naquele dia o senhor disse que ia parar enquanto o homem não chegasse, o senhor parava com o desmatamento, que foi só nós dar as costas, o senhor invadiu lá, que tem desmatamento lá para nós, todos nós vimos. Mas não tem só eu para derrubar Como nada. É que não vai derrubar mais um hectare de nada aqui, tá? Aqui dentro. E você tira um licença para derrubar 40 hectares, você derruba 100. O despejo, através da violência dos capangas e da polícia, tem sido a principal resposta dada pela classe patronal e pelas autoridades quando estão em jogo as questões da desconcentração da terra. A essas pessoas eu posso dizer que não terá nenhum tipo de atendimento no Ministério da Agricultura. A essas pessoas o que nós temos que dar a ela é a polícia. A gente sendo farta das coisas, sem serviço, sem nada. Tem hora que a gente tem vontade de trabalhar, mas arruma um servicinho, 2, 3 dias, depois não acha mais, porque a mandioca não tem. Então a gente fica pensando, as crianças devem um dia ter vontade de comer qualquer coisa. Um doce a gente não pode comprar. Por vezes, os rurais são lembrados em campanhas de caridade, nas quais só a natureza é responsabilizada pela miséria. Há 70 dias não chove no Paraná. Mais de 500 mil boias-frias já estão passando fome no interior do estado. Vamos arrecadar alimentos para reduzir o sofrimento dos boias-frias. Com a seca implacável, eles não encontram trabalho. A seca, ela vem beneficiando os grandes latifundiários, quando as obras feitas pelos programas das frentes de emergência implantadas pelo governo, essas obras vêm sendo, na maioria, feitas nas grandes propriedades, beneficiando os latifundiários, como também o clientelismo político, porque os grandes proprietários políticos se beneficiam na questão do voto, no momento em que seleciona e cadastra os trabalhadores que vão se integrar nas frentes de trabalho. Os empresários que atuam na área rural não são nem um pouco diferentes dos empresários que atuam na área urbana. Mas na área rural, nós sabemos que nem um pouco das leis trabalhistas são respeitadas. Quando conseguimos fazer uma greve e conseguimos fazer um contrato coletivo, este contrato coletivo desgraçadamente não é respeitado e nós temos que fazer outra greve para o cumprimento daquele acordo e temos que partir para outras mobilizações. É esta mentalidade que impera nos empresários ditos modernos da área rural.
as campanhas salariais têm marcado a história recente da luta dos trabalhadores rurais. As greves, os paradeiros e as denúncias de irregularidades trabalhistas têm resultado em conquistas. Os patrões, para evitá-las, contratam milícias privadas. O governo coloca tropas de choque para garantir os privilégios dos empresários. A repressão, o desemprego, o ganho insuficiente para passar o mês chegam a provocar revolta. Fala, seco! Faz favor! Faz favor aqui! Aqui é polícia, mas eu tô mandando, nós vamos limpar a rua. Nós estamos trabalhando é para nossa comida, não é para... Nós estamos com a nossa arma, nós não estamos armados, não. A cidade é nossa, a cidade é nossa. Tem mais gente que é dono da cidade. Pode levar. Prender os outros assim, sem fazer nada, porque até agora não quebrou o vidro de caminhão, nós não bagunçou nada, nós estamos aqui só parando caminhão de turma e não aconteceu nada até agora. Por que eles querem prender? Chegar e prender? Nós não temos uma comida para comer, meu pai do céu. Nós não temos uma roupa para vestir, meu Deus do céu. Essas polícias são tudo filho de Deus, não tem dó de um pobre trazer cachorro para sortar no mendigo aqui dentro de Serrana. Era melhor que sortasse uma bomba, acabasse com tudo, porque ninguém é filho de Deus, meu Deus do céu. Nós não estamos armados, nós estamos para defender o nosso pau. Vocês vêm para defender os 11 mil, nós estamos para defender a nossa comida. A questão dos assalariados, assumimos como prioridade imediata uma ampla campanha pelo cumprimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho e na perspectiva de deflagração de greve pelo cumprimento e não ficar apenas no aspecto jurídico de recorrer à Justiça do Trabalho, mas também ir para a pressão e para o confronto através da luta organizada como classe. Mas nós estamos para defender o nosso pau. Vocês vêm para defender os 11 mil, nós estamos para defender a nossa comida. O jeito que está indo vai continuar sempre. Toda pessoa chega aqui e mata um, quer dizer, a polícia deixa pra lá, é só a família que sofre. Então eu tô vendo o meu sofrimento de toda a minha família. E sei que todas as outras pessoas que aconteceram isso também sofrem por isso. Isso é uma estratégia deles, matar a liderança, que a liderança é a que lidera os trabalhadores, é que conscientiza os trabalhadores, que faz a formação dos trabalhadores. Então eles sabem que esse elemento que lidera tem que ser eliminado. A prepotência de Alagoa Grande, porque aqui eu não conheço, estão oprimindo a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande. Ainda sexta-feira recebemos uma agressão. Mas eu quero dizer a vocês que nós não teremos e somos a luta até o fim. O Orlando, né, que escapou com vida, que hoje está em Belém, né, está em tratamento em Belém, ele afirmou que os caras disse que ia levar eles, né, ia fazer a chacina deles, ia matar eles e voltava para me buscar e buscar um outro. Não resta a menor dúvida que nessa luta aí, a gente está convencido de que mais hoje ou mais amanhã, algum companheiro vai perder a vida, alguém vai derramar sangue, porque nós estamos lutando contra um poderio econômico, o poder do latifúndio, num país do latifúndio, porque em vista de estar diante de um poderio desse, nós estamos até fortes
estamos avançando muito. Enquanto o latifúndio quer guerra! Enquanto o latifúndio quer guerra! Há 10 anos atrás, a gente estava isolado, discutindo lá na delegacia sindical, discutindo lá no nosso município. Hoje estamos realizando o primeiro congresso dos rurais para discutir propostas a nível nacional. E eu considero que esse congresso vai tirar, por exemplo, a nossa análise de conjuntura no congresso tem mostrado com muita clareza que há 2 projetos políticos para a agricultura brasileira, que há um projeto oficial que a gente tem observado que tem como objetivo o empobrecimento da maioria dos camponeses e a concentração de renda, a concentração da terra, a concentração da comercialização da produção em mão de poucos. Esse é um projeto que está aí no dia a dia. E nós, enquanto movimento sindical cultista, estamos discutindo um outro projeto. Agora, precisamos ter consciência de que esses projetos vão continuar se confrontando na luta do dia a dia. Nenhum fazendeiro vai fazer reforma agrária, nenhum latifundiário vai fazer reforma agrária, nenhum grande usineiro vai fazer reforma agrária. A reforma agrária será feita o dia que a classe trabalhadora brasileira do campo e da cidade tomarem consciência de que ela tem que ser obra da própria organização e da disposição de luta da maioria do povo brasileiro. A reforma agrária não é uma coisa do camponês, é uma coisa do estudante, é uma coisa do médico, é uma coisa do metalúrgico, é uma coisa do bancário, é uma coisa de todo o conjunto da classe trabalhadora. Olha, o maior problema hoje, inclusive no campo cultista, é fazer com que a gente tome esses sindicatos, organizando oposições sindicais para ganhar os sindicatos, consequentemente a gente ganhar a federação. No momento quando a gente vai estar disputando uma federação ou ganhando uma federação, a gente não pode deixar de construir a CUT. As divergências do nosso movimento ajudam a construir o movimento sindical. Sem transformar a questão finança do movimento sindical no campo numa questão política e que essa discussão seja travada a nível de direção e a nível de base, a gente entende que sem isso não vai ser possível, né? A gente realmente ter uma organização sindical no campo que venha atender todas as exigências da categoria dos trabalhadores rurais. Nossos companheiros dirigentes sindicais não estão conseguindo discutir com a base do sindicato aquilo que é discutido nas direções. A grande massa dos trabalhadores rurais, seja eles assalariados, pequenos proprietários, meeiros, parceiros, arrendatários, ou sem terra, estão fora do sindicato, não estão associados nos sindicatos. E nós temos que compreender, querer reerguer e trazer o sindicalismo como uma proposta importante, onde se cria esta credibilidade, este crédito que os trabalhadores têm que dar à sua organização. É uma tarefa extraordinária, muito difícil desse Congresso. Porque nós, por exemplo, que trabalhamos na roça, eu acho que é importante a gente pega, planta uma semente e a gente nem sabe se vai nascer essa semente, mas a gente tem a esperança que ela vai nascer e ela vai, claro que ela vai passar por um monte de dificuldade, mas ela vai produzir frutos. Eu acho que nós estamos aqui hoje plantando ou replantando
não sei como é que seria isso daí, mas no final de contas nós estamos plantando alguma coisa que realmente vai dar fruto para nós trabalhadores e que vai dar fruto para o fortalecimento da central sindical, né, que é o que a gente está construindo aí.